Agricultura BR agora segue trazendo em destaque o mercado do feijão, a produção brasileira e o que vem acontecendo, né, em relação às negociações e que afetam o produtor. Para falar a respeito do tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Marcelo Líders, presidente do IBRAF, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Líders, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. E nós vamos falar hoje de feijão preto, né? E o que acontece com essa variedade do feijão, que teve até uma redução na sua área ocupada, nas áreas produtoras do país. Como é que isso está se representando em relação à oferta e à precificação desta variedade? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, produtores. É um prazer, Fabiano. Olha só, o feijão preto nós tínhamos aí uma perspectiva de ter uma grande safra esse ano, somando principalmente a safra do Paraná. Ela chegou a ser avaliada em 200 mil toneladas a mais do que o ano passado. Isso, inclusive, levou a nós do IBRAF e aos exportadores a buscar mercado internacional pela perspectiva que tinha de ter aí um grande volume. Só que essa produção houve uma quebra. A gente sabe das várias intempéries que o Paraná passou, e o resultado foi que, apesar de a área ter sido bem maior, a produtividade foi bem mais baixa. Essa produtividade mais baixa levou a gente a ter aí uma situação de pouco produto agora no final do ciclo da segunda safra. E, infelizmente, os produtores não tomaram conhecimento a tempo disso, senão nós poderíamos ter aí uma área irrigada com feijão preto maior e não menor, como vai acontecer aí a colheita que está acontecendo agora da área irrigada. O resultado disso, Fabiano, logicamente impacta nos preços, né? O preço hoje está ao redor de R$ 300, é a maior comprovação de que nós temos de que o volume disponível é um volume menor, né? Se o volume fosse maior do que o ano passado, nós teríamos forçosamente aí preços mais baixos, né? O mercado realmente é soberano, né? Quando há uma oferta maior, uma colheita maior, os preços cedem. E isso não aconteceu. E continuamos tendo demanda do mercado internacional, porque nós tivemos uma coincidência entre aumento de área de produção de feijão preto, pelo menos de plantio de feijão preto no Paraná, em um ano em que o hemisfério norte, principalmente os países da América Central e México e Estados Unidos, produziram menos feijão preto. Então a demanda continua, os exportadores e as instituições que representam produtores no Brasil têm recebido constantemente contatos do exterior, buscando ofertas de feijão preto, porque a demanda continua. Ainda mais que nós tivemos uma geada muito forte na Argentina, afetou também a produção de feijão preto, além de outros feijões que a Argentina produz para exportação. E o que isso representa em preço para esse feijão preto, especificamente o feijão preto aqui no Brasil neste momento para o produtor? Bom, o feijão preto, até certo ponto, ele caminha sozinho, ele tem regiões em que ele tem a preferência, né? Nós diríamos aí, parte do Paraná e daí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma preferência muito grande pelo feijão preto. Rio de Janeiro, Espírito Santo, feijão preto. E aí o Minas também tem algum volume maior do que os outros estados de consumo. E há também o consumo normal dos outros estados na feijoada. Ocorre que, como nós tivemos 2 a 3 anos em momentos com preço de feijão preto muito baixo, inclusive outros estados do Nordeste passaram a consumir mais feijão preto, deixando o feijão carioca de lado e buscando um feijão que tivesse um preço mais atraente, e aumentaram o consumo de feijão preto. Agora nós estamos vivendo o contrário. O feijão carioca está aí na casa de R$ 220, R$ 230 no momento do pico da colheita, que está ocorrendo agora no mês de agosto.
E o feijão preto, R$ 300. Aumenta a demanda do feijão carioca em algumas regiões onde o feijão preto é predominante. A nossa expectativa é que, na medida em que os dias forem passando e nós formos deixando aí o pico da safra de feijão carioca para trás, nós vamos ter aí uma demanda um pouco maior também de feijão preto. E os produtores que têm algum produto aí armazenado vão ter uma remuneração ou, entre aspas, um juro sobre esse preço do feijão bastante interessante, que vai compensar carregarem esse estoque como estão carregando uns poucos produtores que tomaram uma posição de retardar a comercialização. Muito bem, líderes. Líderes, agora passando para o feijão carioca, e que a gente vai falar também um pouco, você falou de geada na Argentina, mas a gente vai falar também de algum risco que tenha no Brasil ainda nessa conversa. Mas eu estava olhando alguns dados que tinham sido divulgados pelo IBRAF, que mostram um cenário no qual feijão carioca, por conta de mosca branca, algumas preocupações, teve uma semeadura, um cultivo um pouco mais tardio, e aí aumenta o risco agora. Então, eu vou querer saber de você como é que está essa qualidade desse feijão, como é que está a qualidade da lavoura, que pode ter algum risco aí de geado, e a precificação para o carioca. Nós temos duas situações. A primeira situação é de replantio, né, onde se perdeu com a mosca branca. Alguns produtores optaram em arriscar e plantar, então, tardiamente, o feijão carioca. Isso sul de Goiás, alguma coisa, até no noroeste de Minas Gerais. O interior do estado de São Paulo começou a plantar, né, a região ali de Itaberá, Itaí, já começou a plantar, já tem feijão aí com 1 palmo de altura, né, então já está se desenvolvendo. E se essa geada chegar a ocorrer no interior do estado de São Paulo, e, de repente, no sul de Goiás, a gente pode ter perdas em algumas lavouras. A expectativa até agora, né, os produtores e nós também vamos acompanhando a todo instante aí as atualizações dos meteorologistas, nós temos observado de que diminuiu a chance de nós termos geadas no interior de São Paulo, mas ela continua ainda a chance de frio, sim, frio vai ter, então isso afeta de alguma forma o desenvolvimento dessas lavouras. Nós temos também uma condição melhor para o desenvolvimento de algumas doenças, né, com o clima mais frio. Consequentemente, é possível que nós tenhamos mais horas de tempo nublado, tudo isso afeta o desenvolvimento do feijão. E há também, mas isso eu diria que é um ponto fora da curva, uma quantidade relativamente pequena de áreas que foram plantadas já no Paraná, principalmente na região dos Campos Gerais, para cima dos Campos Gerais, divisa com São Paulo, há algumas lavouras plantadas e que têm risco, sim, de geada. Então, por enquanto, a expectativa né, a torcida é que essa geada não chegue a afetar Minas e Goiás, né, e São Paulo também, que tem alguma coisa plantada. Se isso vier a acontecer, vai significar um replantio mais tarde e, consequentemente, um abastecimento com volume maior mais tarde, lá no final do ano, quando nós vamos chegar naquele momento com uma diminuição bastante grande de oferta de feijão. Marcelo, falando agora de uma maneira geral para o mercado de feijão, disposição no Brasil e principalmente a questão do produtor. O produtor está satisfeito com o que ele está tendo de remuneração, com a sua comercialização de feijão, porque eu vejo que as avaliações dos feijões que estão sendo produzidas, elas estão vindo com boa nota, né? Vem uma nota interessante para o feijão na maior parte das vezes. Essa remuneração para esse produtor está adequada? O que vocês estão enxergando aí falando de todo o país, falando desses produtores? O que nós observamos é, naturalmente, uma concentração da oferta no mês de agosto, né, que a gente tinha mencionado. É normal, porque nós temos o pico da colheita do feijão irrigado. É claro que muitos produtores que têm condições estão
colocando nos armazéns. A partir do momento que baixou, ficou abaixo de R$ 250, algumas regiões, os produtores resolveram, na maioria dos lotes, colocar em armazéns climatizados e aguardar um melhor momento mais no final do ano. A gente sabe que não é possível todo mundo fazer isso, então alguns se sujeitam a vender um pouco abaixo. Outras regiões, como o noroeste de Minas, ontem havia uma disponibilidade grande de lotes entre 220 e 230. Abaixo de 220 e 210, acende a luz vermelha para a maioria dos produtores. Entram num nível de preço bastante perigoso, né, de que fica muito próximo ali assim de ter um prejuízo. E o que nós observamos é que as lavouras, de maneira geral, isso não é só no feijão, mas depende muito do zelo, do capricho, da tecnologia aplicada pelos produtores. Isso não significa gastar mais na sua lavoura, mas é dar mais atenção, né? Tem a cobertura com palhada de qualidade, tem o cuidado, por exemplo, com o produtor que nós vimos aí do milho, né? Cuidando de ter essa palhada para depois vir plantando soja. Isso é um zelo que o produtor tem. Quanto mais zeloso ele é, mais consciente ele é do manejo adequado, menor vai ser o custo de produção dele. Nós temos visto o aumento do uso de sementes. Isso está fazendo uma diferença muito grande na produtividade final e no custo final. A semente que parece ser um custo na hora da aquisição, ela acaba, na verdade, sendo um investimento pelo resultado que tem lá na frente. Inclusive, sobre isso, Fabiano, a gente vai estar conversando com os produtores em Pato Branco, no dia 13, na terça-feira, num Pulse Day em Pato Branco. Toma a liberdade de convidar os produtores do Paraná, do sudoeste do Paraná, na Cooper Tradição, na cooperativa. Nós vamos estar reunidos lá analisando quais são as alternativas para o produtor que planta agora a primeira safra, depois a segunda safra do ano que vem. Já estamos lançando um olhar sobre a produção brasileira e mundial de feijões para o ano que vem e levando essas informações para os produtores, e com elas, com certeza, o produtor vai saber que tipo de decisão tomar sobre os investimentos e a produção de feijão.